Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Olá, amigos da Rádio Voz de Aruanda. Começou mais um Voz do Oráculo aqui com vocês. E o tema de hoje tá bombando. Muita gente já mandou perguntas durante a semana. Aliás, eu estive em Madrid, então um pouco ausente, né? Por aqui mesmo, até mesmo aqui em Portugal. Voltei ontem à noite, já estou aqui, né? Retomando o trabalho, dia firme de trabalho, muito frio em Madrid, muito frio aqui em Portugal. Daqui a pouco estou no calor aí junto com vocês. E o tema de hoje, como eu falei, é um tema muito intrigante, um tema muito fundamental para quem segue as religiões, né, afro-brasileiras, que é o jogo de búzios. O que é o jogo de búzios, né? Enfim, agora vocês têm a chance de poder perguntar coisas que vocês queriam perguntar e não tinha ninguém para responder. Hoje estou humildemente aqui para prestar esse serviço, na medida que for possível, é claro, sem entregar nenhum segredo, que seja fechado, obviamente, mas tudo aquilo que puder ser revelado, estamos aqui. Aproveitem agora, façam suas perguntas pelo Facebook, eu estou já aqui no ar, correto? E a primeira pergunta é: o que é o jogo de búzios, né? O jogo de búzios, na verdade, como todo mundo sabe, ele é constituído daquelas conchinhas que nós conhecemos como búzios, correto? Quais são as conchinhas que são usadas? Houve uma época que a questão era aquelas conchinhas pretas, africanas, né? Que as pessoas usavam muito, ficavam estéticas. Teve gente até que botou búzio tigre, aquele búzio grande, né? Que tem algumas manchas, né? Parece ter onça, vamos dizer assim. E nada disso, não se joga com nenhum desses búzios, tá? Os búzios que se usam são os búzios brancos, tá? Aí no Brasil, né? Eu estou aqui em Portugal, mas aí no Brasil é muito comum aquele búzio d'água, tá? É o que é o mais comum de se usar. Em África se usa búzio da terra, ou búzio da costa, tá? Que é uma espécie de búzio um tanto diferente. Esse búzio é que é o búzio que foi dinheiro, tá? Na época lá em Nigéria, em África, foi usado como dinheiro e é considerado dinheiro no culto, né? Usado para os orixás, para pedir prosperidade, essa coisa toda. Correto? É com esses búzios que se joga, que se faz comunicação com os orixás. Em África, o costume é usar, como diz o nome do jogo de búzios, em Yorubá, é Merim de Logum, tá? Merim é 4 de Logum, 20, né? Então seria 20 menos 4, no caso se usa 16 búzios, correto? Por isso que em África o costume é se usar 16 búzios, tá? Mas aqui no Brasil se usa 17, se usa 21, se usa uma série de búzios, né? E seguem várias tradições. Errado? Bom, não estou aqui hoje para dizer o que está errado, o que está certo, quem sou eu para julgar. Deixo isso por conta do Mário, que é ele que vai julgar todos nós, né? Então deixa para lá, não estou aqui para isso. Estou aqui para informar vocês sobre o jogo de búzios, né? São formas diferentes, são tradições diferentes, respeito a todas, né? E bom, vou fazer, como tem gente aqui perguntando se vou fazer algum jogo, pretendo fazer 1 ou 2 jogos, sempre no finalzinho do jogo, que no jogo, não é pelo tema ser jogo de búzios que eu vou estar aqui jogando búzios para todo mundo. A ideia não é essa, mas é uma ideia todo mundo conhecer sobre o jogo de búzios, quem estiver interessado, buscar sua mãe de santo, buscar alguém que jogue, ou então marcar consulta comigo. Eu só vou estar atendendo no Brasil a partir de dezembro, né? Agora tem que ir minha temporada pela Europa. Então, a ideia não é bem essa. A gente faz sempre jogo aqui pela rádio, pelo programa. Vou manter essa tradição, né, da Voz do Oráculo, mas hoje a questão é conhecer sobre esse oráculo, saber o que ele pode informar para vocês, sobre o que é, de onde veio, como é que se processa, quem pode jogar, como é que se joga, né? A ideia é mais ou menos a gente falar um pouquinho sobre isso, entendeu? A ideia realmente é essa. Então, eu creio que tem algumas questões que não sejam absolutamente apenas pessoais. Vamos lá.
O jogo de búzios, no entanto, é um jogo de cultura dos cultos africanos, né? É um jogo que sua origem se perde pelo tempo, entendeu? Com certeza muito antigo, muito anterior, inclusive, a culturas que hoje ainda estão vivas, né? Mas que foi herança dessas culturas antigas e até mesmo ocultas, que hoje já se perderam pelo tempo. E o jogo de búzios, ele é um jogo que faz comunicação com o orixá. Tá? Com quem o jogo de búzios, o Meridilogum, Kauri, Meridilogum. Kauri é búzio, né? Meridilogum é a contagem, né? 16 búzios, né? O jogo dos 16 búzios é a conversa com o orixá, correto? Existem vários oráculos em África, inclusive do culto de orixá, né? O principal é o jogo de Quins, que é o próprio jogo do Urumilá, né? Que se atefa os Iquins. O outro é o Peletifá, que é o mensageiro de Urumilá, ou seja, como o jogo de 15 é um jogo que não é muito prático, né? Ele não é ligeiro, ele não é muito prático, depois estamos jogando com o corpo de Urumilá, ou seja, é um jogo muito sagrado para se perguntar coisas cotidianas ou mundanas, enfim. Existe para isso um jogo que é o Peletifá, que ele é rápido, ele é ligeiro, né? Ele é muito ágil, ele é muito certeiro, o mensageiro do Urumilá, e não estamos manipulando o corpo de Urumilá para questões pequenas, vamos dizer assim. Resguardamos o corpo de Urumilá para questões mais importantes, vamos dizer assim, né? Então o jogo do Peletifá, o Kauri Meridilogum, o jogo do Obi, o jogo do Orobô, até mesmo o jogo da Lubaça. Então existem muitas formas oraculares no culto africano, né? E no Brasil, o que ficou mais famoso foi o Kauri Meridilogum, que foi o jogo de búzios, tá? Existe uma série de tradições, familiares, então tem quem joga com 16, tem quem leia a abertura dos búzios abertos pela fenda natural, outros pela fenda que é feita, pela abertura que é feita pelas costas do búzio. Tem quem joga com 16, com 17, com 21, existem muitas formas, tá? Tem jogo de búzios por intuição, e nós vamos começar... e jogo de búzios por Odu, enfim. Então existe uma série de coisas que a gente vai falar aqui sobre essas várias formas, essas variações que surgiram aí no Brasil, né? O importante é saber que o jogo de búzios, ele é um jogo oracular que você se comunica com o orixá. Enquanto os Iquins, que são os coquinhos de Dezeiro, consagrados a Orumilá, ou o Peletifá, que é o rosário de Ifá, que é feito com a fava de Opelê, ele é uma forma de se comunicar com o Orumilá, ou seja, os Iquins você se comunica diretamente com o Orumilá. A consulta é direta a Ifá. Inclusive, você está manipulando o próprio corpo de Ifá. Quando você faz consulta ao Opelê, é o mensageiro de Orumilá. Né? Então, o mensageiro direto é Orumilá, porque pode falar por Orumilá, porque está diretamente com ele. Ok. Quando você faz o jogo de búzios, você está perguntando ao orixá. Correto? Então, já vou responder uma pergunta que foi feita, que é quem pode jogar o jogo de búzios. Só pode jogar o jogo de búzios, vamos dizer, no candomblé, no mínimo, quem já foi feito. Vamos dizer assim, pré-requisito mínimo, absolutamente. É claro que isso é muito pouco, tá? Mas vamos dizer assim, é o começo da história, é ser feito no orixá, ser feito daquele orixá. Só pode se comunicar com o orixá que você tenha. Mas eu sou de Oxum e sou de uma casa de Umbanda e eu nunca fui feito, mas enfim, eu tenho Oxum. Então, veja bem, no culto do candomblé, você só tem o orixá, você tem uma regência do orixá, uma proteção, uma feição do orixá. Enquanto você não for feito, sua cabeça realmente não foi consagrada. Então, a princípio, você ainda não é daquele orixá. Você passa a ser daquele orixá, a partir do momento que você passa pela feitura, aquele orixá é consagrado em si, na sua cabeça, no seu corpo, enfim, com todas aquelas preparações. Então, a partir daí, você tem um orixá. Você é daquele orixá e você tem aquele orixá. Correto? Você carregou o Oxo daquele orixá. Por isso que se chama a pessoa que foi feita no santo de Adoxo, que ele carregou o Oxo. E o Oxo não é um cone feito de pemba e pintura, tá? Nada disso. Ali tem muito segredo, muito fundamento que não sou eu que cabe falar, que liga você com toda a tradição da casa, família de santo, uma ancestralidade que incontável. Então, para uma casa de orixá que tem uma linhagem inquebrantável, ou seja, não teve nenhum maluco que decidiu romper com uma casa antes de receber todos os seus preceitos devidos e que não sabia alho com bugalho, foi juntando, enfim, né?
Se você seguir uma casa que não houve esse tipo de quebra na linhagem, né, familiar, passada de pai a filho, passada de babalorixá ao Iaô, ao Eban, e aí foi só no babalorixá, e assim por diante, foi passando de pai para filho, essa linhagem, né? O Osho que você carrega, ele carrega segredos que vêm desde aquela casa. E quando eu digo segredos, estou falando apenas segredos intelectuais, como é que faz, como é que deixa de fazer, como é que reza. Estou falando, inclusive, de material, tá? Vai material, vai coisa na sua cabeça que já tem muitas gerações, que liga você lá atrás, tá me entendendo? Então isso que te liga à família de santo, a partir desse momento você passa a fazer parte da família de santo realmente, é quase como se fosse o pacto de sangue, que as pessoas cortavam os dedos e juntavam os sangues, né, de um no outro, para dizer que, somos agora irmãos de sangue, o sangue que corre nas minhas veias, corre agora também nas suas, e vice-versa. É basicamente a mesma coisa, é através do Osho, que vai ali no Eribere, que é aberto na cabeça, que vai ali no seu sangue, que a coisa é ali, vamos dizer assim, não é apenas espiritual, a coisa vai do espiritual ao físico mesmo, a coisa vai do abstrato ao concreto mesmo, entendeu? Que liga você a famílias muito antigas, a uma linhagem muito antiga, milenar, entendeu como é que é? E que liga você ao orixá, enfim. A feitura é algo, quando levado a sério, algo que liga você ao divino e às gerações anteriores, é uma linhagem realmente, enfim, algo muito sublime, que vai muito além, que não dá para ficar explicando aqui tudo, mas liga você à ancestralidade da casa, a família da casa, ao seu orixá, ao orixá da casa e a todos esses fundamentos, né, que são sublimes, que são magnânimos, que são muito além do que se pode falar tudo isso. Isso numa casa séria, ou seja, uma casa que tem linhagem inquebrantável. Casa que já houve quebra, fugiu a revelia, fez sua casa à maneira como sua cabeça. Bom, ali começou a surgir uma outra casa, a partir dali, a idade que aquela casa tiver, a idade que os fundamentos têm, se aquilo dá certo ou não dá certo, assim, todo mundo testado naquele momento, todo mundo virando cobaia, para saber se vai dar certo, se não vai dar certo, enfim, aí é outra história, tá me entendendo? Mas se considera, tá, tanto em Nigéria, como, por exemplo, nas casas de candomblé tradicionais aqui do Brasil, estou falando de candomblé, tá? Você pertence àquele orixá e você tem aquele orixá a partir da feitura, correto? Sendo que nas casas tradicionais só joga o jogo de búzios, só ganha o jogo de búzios quem é Eban, tá? Eban, que o pessoal conhece como Eban-mi, Eban é irmão mais velho, uma referência a irmão mais velho. Eban-mi é meu irmão mais velho, né? Então, na sua casa, todos que são Eban são os seus Eban-mi, né? Seus irmãos mais velhos, vamos dizer assim, que ganharam a maioridade no culto, tá? Ou seja, cumpriram suas obrigações até o 7º ano. 7º ano é obrigação, entenda-se como obrigação de 7 anos. Nem todo mundo dá obrigação de 7 anos nos 7 anos. Tem gente que dá obrigação de 7 anos no 8º, no 9º, no 11º, 15º, 20º ano, enfim. Quando consegue reunir recursos, né, e disponibilidade para poder dar todas essas obrigações, que são obrigações muito grandes, são obrigações com muitos segredos, que necessitam de muitos recursos. Realmente o culto ao orixá é um culto caro. Ficou muito mais caro ainda agora que o comércio descobriu o culto, né? Ficou muito pior. Mas é um culto que necessita de muitas coisas, entendeu? E essas coisas ninguém dá de graça, vamos dizer assim. Então, mas o problema não é só esse, é a minha disponibilidade, porque tem que ser um período de férias, porque no mínimo vai levar 21 dias, um mês, às vezes até um pouco mais. Então, realmente não é todo mundo que tem essa disponibilidade, tem esses recursos, enfim. Quando o orixá também quiser, porque não é assim, né? É o orixá que determina. Então, quem pode jogar búzios? Quem pode jogar búzios, no mínimo, como o Caurímere de Ologum, ele é um oráculo para você falar com a sua divindade, com o seu orixá, você está falando com o seu orixá. Então, se você é feito de Oxum, você vai falar com Oxum. Se você é feito de Xangô, você vai falar com Xangô. Se é feito de Yansan, você vai falar com Yansan. Quem media o jogo é Exu. O jogo não pertence a Exu, mas quem media, quem faz a mediação, quem faz a comunicação sua com o orixá e do orixá para consigo é Exu, no Caurímere de Ologum, correto? Mas o jogo você está se comunicando, é um telefone que se liga com aquele orixá, entendeu? Então isso é muito comum, isso, tanto em África como no candomblé brasileiro, como também na santeria cubana, no Lucumí, tá? A santeria venezuelana, é muito comum. Aliás, isso fica muito mais claro nessas culturas além da brasileira. A cultura brasileira, o que aconteceu? O candomblé, ele reuniu todas as divindades dentro de uma mesma casa. Então, isso é um grande diferencial que nós temos
das outras formas de culto afro-brasileiro, até mesmo africano como afro-brasileiro, como afros, né? Afro-hispânicos, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, em África, em Oxobó, por exemplo, cultuamos Oxum. As noviças que são feitas ali são as noviças de Oxum. Ali não se faz Yansan, não se faz Obá, não se faz Ogum, não se faz nenhum outro orixá. Ali se faz Oxum. Em Kossô, a tradição é Xangô. Então, se faz Xangô. Ali é Xangô. Você não vai fazer o Mulu. Entendeu? E assim por diante. Cada localidade você tem um orixá que você é consagrado, que você é feito. Entendeu? Então aí, como você ganha o Kaori Miri de Orogum para você conversar com aquele orixá. Isso se reproduz, isso que é africano, que é originário de África, isso se reproduz também nos cultos afro-hispânicos. Então, santeria venezuelana, o lucumi cubano, tudo isso você reproduz da mesma forma. Tá? Então, o Olosha, né, o senhor do orixá, aquele o Babalosha, o Yalosha, né, que seria o correspondente a Babalorixá, Yalorixá, né, eles se comunicam com o seu orixá através do Kaori Miri de Logum. Entendeu? Quando você vai para uma casa que o Babalosha, ou seja, o Babalorixá, ele é de Obatalá, ele é feito de Obatalá, ele é consagrado a Obatalá. Quando ele abre o Kaori Miri de Logum dele, ele está conversando com o Obatalá. Mediação de Exu conversando com o Batalá. Entendeu? É isso que é o jogo de búzios. Correto? Então, quando ele pode ver que a pessoa é feita a pessoa pertence a outro orixá. Ah, eu joguei e vi que você é de Xangô, ok. Entendeu? Mas quem está falando isso é o Batalá. Entendeu? A comunicação é sempre com o seu orixá, o Batalá. Aqui no Brasil se reproduziu de uma maneira diferente. Né? Os babalorixás e alorixás fazem todos os orixás. E começou a ter, vamos dizer assim, o jogo de búzios falava de todos os orixás. Todos os orixás falam no jogo de búzios. Entendeu? Aqui no Brasil nós temos essa tradição, correto? Mas não é o comum. Quando você, por exemplo, joga o Ifá, você está falando com o Urumilá. O Urumilá que responde tudo. Entendeu? E todos os orixás tiram suas dúvidas com o Urumilá. Por isso que o jogo de Ifá, o Ifá é o oráculo. E todos os orixás, todas as divindades recorrem ao Urumilá. Porque o Urumilá é o Barixá, é o rei de todos os orixás, porque ele que traz a vontade do Olodumare a todos, que leva a vontade, né? Leva todos os pedidos dos orixás até o Olodumare. Ele e Exu são os únicos dois orixás que têm essa capacidade de estar junto com o Olodumare, ali grudadinho, ali juntinho, íntimos, absolutamente íntimos. São as duas divindades que em África e no Leste-Fá, no Candomblé, sabemos que são as duas divindades que possuem culto independente. Nesse sentido, porque eles estão sempre diretamente em ligação DDD, descarga direta com Deus o tempo inteiro, e por isso eles falam com todos os orixás, correto? Todos os orixás também recorrem aí. O Kaori Miri de Logum, ele é considerado um jogo menor depois do Pelé, porque você fala apenas com aquela divindade. E ela vai falar aquilo que ela conhece, aquilo que ela sabe. Pronto. Correto? Por isso que, vamos dizer assim, tanto em África como também nos cultos afro-hispânicos, que isso é mais demarcado, isso ficou mais claro, quando há dúvidas, você recorre ao Babalau, no caso lá os afro-hispânicos, eles recorrem ao Babalau para tirar a dúvida, porque cabe o Urumilá quem tudo sabe, que é Elenipim, ou seja, testemunha do destino. Ele estava presente em tudo, ele sabe, portanto, de tudo. Então, tudo que se tiver dúvida, se pergunta ao Urumilá, porque ele sabe. Ponto. Entendeu? E trabalha diretamente sempre com Exu, então também Exu está lá. Ele pode responder. Fora isso, correto? O orixá responde até onde ele sabe. Entendeu? Então, existe essa demarcação. Aqui no Brasil, o que aconteceu? O culto, ele ficou com uma regência matriarcal. Ou seja, até mesmo o Bambochil Piticô, ele foi comprado pelas princesas de Oió. E aí ele ajudou, foi praticamente ele que estabeleceu o culto afro-brasileiro, mas debaixo da regência dessas senhoras. Então, nosso culto afro-brasileiro, ele é um culto matriarcal. E como mulheres são vetadas de jogar o Opeletifá, elas não podiam jogar o Opeletifá, não podiam jogar o Ifá, enfim, estava vetado, e elas queriam ter o domínio, né? Ou seja, manter o domínio, não precisar depender, né? Aqui no Brasil queriam manter as coisas dessa maneira, elas quiseram que tudo fosse restrito
ao Kaurimiri de Logum, ao jogo de búzios, que é um jogo que as mulheres podem jogar tranquilamente. Tanto o Babalorixá quanto a Ialorixá pode jogar, entendeu? Então isso já desmistifica outra pergunta, outro vício, outra superstição que as pessoas tinham, que era de que se homem podia jogar jogo de búzios. Homem pode jogar jogo de búzios. O jogo de búzios não é um jogo feminino. Ele é um jogo que as mulheres também podem jogar, mas não é um jogo restrito às mulheres, entendeu? Já o Pelé Fá ou o jogo de Kim é um jogo restrito aos homens, tá? Bom, isso tem variações também em África, tá? Em África também tem mulher que pode consultar, mas não é comum, tá? O comum é o homem, tá? Chegam muitas famílias de Fá que mulher também consulta, mas não é o comum estar uma mulher sentada na esteira, na Eni, né, jogando para outras pessoas. Isso é um oráculo masculino. Pronto, tá? Como essas princesas não podiam jogar o Pelé, portanto, elas tentaram restringir tudo ao jogo de búzios. Quem fez esse jogo de búzios, que é o chamado jogo de búzios por Odu, que se conhece no Brasil, foi o Bamboche Piticô, que fez um jogo, uma corruptela do jogo de búzios, para o jogo de búzios, que tem 70 caminhos, vamos dizer assim, que foi restringido a 70 caminhos, mais ou menos. Tá? Pra vocês terem uma ideia, o Pelé Fá, ou o jogo de Fá, tanto por Iquim quanto pelo Pelé, não importa. Tá? O oráculo de Fá, ele tem 16 Odus principais, ou Olodus. O Kaurimiri de Logum também responde com esses 16 Olodus, ou seja, Odus maiores, Odus originários, Odus principais, tá? Tanto que são 16 búzios, como se cada búzio fosse um Olodu, correto? Ele segue essa raiz do Ifá. Sendo que o Ifá temos 16 Olodus e mais 240 Homolodus, ou seja, filhos desses senhores Odus, tá? Que dá um total de 256 Odus. E que os desdobramentos podem chegar, enfim, 4.096 é o mínimo, e, enfim, pode chegar até 65.536 desdobramentos. Ok, pronto. Já o Kaurimiri de Logum, pelo sistema do Bamboche, só daria 70 caminhos. Então, você vê que é uma corruptela bem mais simples, não chega nem a 1.000, nem a 100, bem mais simples, que era para que elas pudessem orientar os seus filhos, orientar as suas casas, tá? Isso não é o único caminho. O Kaurimiri de Logum ele pode ter muito mais caminhos, muito mais segredos, pode se estender muito, tanto quanto o Ifá. Isso depende muito das pessoas conhecerem realmente, terem abertura e permissão para esse conhecimento, tá? Então é muito importante isso. O Kaurimiri de Logum é um instrumento muito poderoso, tal como o Obi, tal como o Urobô, entendeu como é que é? São jogos que, obviamente, dependem do conhecimento e da destreza do olhador, da pessoa que joga, do sacerdote, da permissão que ele tem, do conhecimento que ele tem, do axé que ele tem, né? Do aprofundamento que ele foi capaz de conseguir ali. Isso nunca é somente perícia do olhador. Isso também depende muito da sua tradição familiar. E quando eu falo familiar, estou falando da família de santo, já que aqui no Brasil nem sempre as pessoas têm tradição, como em África, família de sangue, que por gerações tem tradição naquele orixá ou tradição naquele oráculo do Ifá, vamos dizer assim, né? Nós estamos falando de famílias de santo que as pessoas seguem. Então tem que ter realmente uma família de orixá ou de Ifá que seja muito tradicional, que tenha realmente essa perícia, esse conhecimento todo. Essa pessoa tem que se aprofundar muito além, obviamente, de ter perícia pessoal, né? Axé para isso, recebeu o axé. E o axé não é só conhecimento, o axé também são as iniciações, é a força que acompanha o conhecimento. Como eu já falei, hoje eu até mesmo postei no Facebook, brinquei, o aprendizado no Ifá, até mesmo no orixá, ele não é apenas mental. É muito importante que isso fique bem claro, entendeu? O aprendizado tem que ser integral, tem que ser mental, emocional, visceral, entendeu? Tem que espiritual. Então, não adianta... veja bem, eu não sou contra ler livros, eu sou um pesquisador, eu leio livros, eu leio apostilas, eu converso com pessoas, eu entrevisto, enfim, faço 30 por uma linha, né? Tem formação acadêmica, ou seja, sou uma pessoa que gosta de leitura, gosta de formação, gosta de estudar, gosta de pesquisar, mas a grande questão é, você não aprende em livro. Não aprende em livro,
não aprende em curso, entendeu? Diferente, por exemplo, de um tarô. Tarô você aprende em livro, você estuda, você pode fazer um curso, você vai aprender. Obviamente que se você vai se tornar conhecedor, hábil, perito nisso, você vai precisar de ter muita prática, possivelmente alguém que te oriente, que já seja um maior, que já seja mais experiente nisso tudo, que tenha sido bem sucedido nessa experiência, obviamente, né? Para que possa passar isso para você, vai te ajudar muito. Mas tem algumas pessoas que são realmente autodidatas, que têm realmente um caminho para isso, e acabam encontrando um caminho por pesquisa, tá? E por prática, pesquisa, enfim. E vai, né, sendo pioneiro do seu próprio caminho, e consegue. Tem gente que consegue, que tem autodidatismo. Isso não pertence a todos. Tá? Isso não é habilidade que pertence a todos. Contudo, no culto afro não existe autodidatismo. Ok? Então, eu acordei e o jogo de búzios está na minha cabeça. Bom, jogo de búzios por intuição, vamos chegar lá, vamos conversar sobre isso. Existe? Existe. É o jogo de búzios do culto africano, afro-brasileiro? Não. Não é. Entendeu? A gente tem que ficar bem claro isso. Não é. Entendeu? O jogo de Fá, ele tem regras muito claras. E essas regras seguem uma tradição familiar, de uma linhagem inquebrantável, que foi passada de geração a geração, que vem de milênios, tá me entendendo? E isso não é só mental. O iniciante, ele tem que, o Omofá, o filho de Fá, ele tem que sentar, estudar aquilo, ouvir os encantamentos, recitar os encantamentos, receber o axé, receber a permissão, receber a força, praticar essa força. Então isso é passado, entendeu? Se você não recebeu, você não pode dar. Tá entendendo? Tem uma passagem muito bonita, que é inclusive do culto católico, mas é uma passagem muito bonita, que é do ofício das trevas, que é depois do Senhor morto, quando Jesus vai ressuscitar, enfim, isso é coisa bem católica, né? Mas tem uma imagem muito bonita, que pode talvez dar uma ilustração a vocês do que eu estou dizendo. A igreja fica toda no escuro, todo mundo que está dentro daquela igreja está com uma vela na mão, apagada, entendeu? E aí quando entra o Sírio para dizer que Jesus ressuscitou, mais ou menos assim, entra aquela vela pela porta da frente da igreja, o altar está lá no final, obviamente, entra pela porta, aquela vela acesa. Por onde ele vai passando pelas fileiras, né, de bancos, em que estão todos os devotos ali dentro, o primeiro que está na ponta do banco ali no corredor, ele acende sua vela, na vela que está entrando acesa, e ele vai repassando aquela chama para os outros. Quando aquela vela que entrou pela porta chega até o altar, já está a igreja toda iluminada por todas as velas que foram sendo passadas, aquela mesma chama para todos. Entendeu como é que é? Então, é para vocês terem uma ideia, é uma corrente, entendeu? Ninguém acende, pega um fósforo e acende a sua própria vela. Não existe isso. No culto de Fá, no culto africano, não existe isso. E por tabela, o culto afro-brasileiro, afro-hispânico, enfim, não existe isso. Eu acendi minha própria vela, tá? Então você está construindo uma coisa nova agora, ok? Parabéns para você. Tenha muita boa sorte no seu caminho, entendeu? Que você vai começar agora. Quem está entrando nesse caminho consagrado há milênios, a perder de tempo, e que já se conhece, né? Todos os resultados, o que deu certo, o que não dá certo, por onde que deve seguir, né? Tudo isso, enfim, tem que pegar esse conhecimento, e não é só conhecimento mental. Quando eu falo de conhecimento, eu falo conhecimento mental, emocional, visceral e espiritual. Quando eu falo de espiritual, é do axé recebido. Permissão e força recebida. Tá me entendendo? Não adianta você dizer assim, eu vou jogar búzios aqui e vou conversar com o Xangô. Xangô não te conhece. O que foi que você fez para Xangô? O que foi que você fez, Xangô? Quem te mostrou Xangô? Você acha que o rei está ali disposto para todo mundo, qualquer um que diga, Xangô, olha para mim? Não é bem assim, entendeu? Quem já foi em África, já foi em Kossô, já cansei de ir, aliás, tem um título em Kossô. Quem foi em Kossô, terra de Xangô, onde está Xangô, entendeu como é que é? Já sabe que as coisas não funcionam assim. Não é assim que a banda toca. Ninguém chega ao rei dessa mesma maneira. Eu vou falar com a Dilma. Quem foi que te apresentou a Dilma? Quem foi que te abriu o canal para você chegar até a Dilma? Qual é a relação, qual é a intimidade que você tem com ela? Pois bem, então se você disser hoje, eu vou falar com a Dilma, vai pegar o telefone e vai ligar para ela? Bom, acho muito difícil você conseguir falar com ela. Exceto que alguém já tenha te aberto um canal, te apresentado a ela, te aberto um canal para que você possa comunicar com ela, e dependendo da força desse canal, da intimidade desse canal, aí sim,
Aí você pode falar com ela o horário que você quiser, dependendo, enfim. Orixá, então, você pode calcular que é muito diferente. Então, o jogo de búzios, ele é um canal que o seu babalorixá, que já tem um canal, ou deve ter, porque quem não tem não pode dar. Ok? Fique bem claro isso. Que já tem esse canal, vai apresentar você e vai dar esse canal até você. Que você pode ampliá-lo ou fechá-lo com o seu comportamento, com o seu Iuá, entendeu? E com o seu axé. É muito importante desenvolver o axé. O aprendizado do candomblé, ele acontece não só intelectualmente, tá? Não é apenas leitura, não é apenas falar, é muito pouco. Por isso que o aprendizado de candomblé acontece em cozinha de candomblé? Muito. A maioria do aprendizado acontece na cozinha. E acontece aos pés do seu sacerdote, entendeu? Do seu Djubonã, que o papel dele é esse, do seu sacerdote, entendeu? Quem tem sorte, é linhagem, é parampará, como os indianos dizem, entendeu? Que também é outra cultura milenar, antiquíssima. É de mestre a discípulo diretamente. Quem não recebeu isso, não recebeu. Entendeu? Então, o jogo de búzios, quem pode jogar búzios? Quem é feito no orixá de uma família tradicional, que recebeu aquele axé, aquele conhecimento, e que, no caso, o requerimento mínimo é que você tenha, já seja EBAN, ou seja, já tenha feito no mínimo a sua obrigação de 7 anos, já tenha passado o seu ciclo de menoridade, vamos dizer assim, no culto. Você já adquiriu a sua maioridade no culto. Então você tem direito de ter o seu Caurime de Ologum, o seu jogo de búzios, para você conversar com o seu orixá. Entendeu? E aí, futuramente, você também, com a destreza que você tem, conhecimento, permissão, sacerdote, o axé do jogo, enfim, tudo isso que acompanha, você poder jogar para outras pessoas e poder orientar outras pessoas. Entendeu? Quem joga o jogo de búzios sem ter sido feito, sem ter sua maioridade, ou seja, ser BAM, tenha feito sua obrigação de 7 anos, e tenha tido recebido a permissão do sacerdote e todas as consagrações necessárias para isso, não está jogando búzios, tá? Está cometendo uma contravenção com toda certeza e enganando pessoas, tá? Então é muito sério isso. Mas, bom, existem outras variações, tá? Por exemplo, Umbanda tem jogo de búzios? Tem jogo de búzios. É diferente do jogo de búzios do candomblé, do Ifá? É completamente diferente. Não estamos seguindo a linhagem de Ifá, veja bem. O Ifá rege todos os oráculos? Muito bem. Orumilá é o pai de todos os oráculos. Então você pode dizer, o tarô tem Ifá? Tem. Mas não é o sistema de Ifá. Runas? Tem. É um oráculo. Ok. Mas não é o sistema de Ifá. Não é o sistema de Ifá. Você não pode dizer assim, joguei runas, então Ifá disso. Mentira. Joguei tarô e Ifá disso. Mentira. Joguei baralho cigano e Ifá disso. Mentira. O Ifá é bem claro. Aliás, como vocês estão percebendo por aqui, nem todos os búzios são Ifá. Tem muito búzio que não é Ifá. Entendeu? Nem corruptela de Ifá. Então, vamos prestar muita atenção nisso, entendeu? O que é Ifá, o que não é Ifá. Ifá é sistema de Ifá, sistema de Odus. Ele tem que seguir aquele sistema fielmente dos 16 Olodus, dos 240 Molodus. Esse sistema tem que seguir esse sistema ou uma corruptela, assim, uma simplificação desse sistema. Saiu disso, não é mais Ifá. Correto? Então existe muito Caurime de Ologum que segue outras tradições familiares, mas não é Ifá, mas que são válidas, tá? São válidas. Inclusive, Candomblé de Angola, você percebe muito isso. Existem, enfim, vários. Tem uma ligação, uma tradição familiar com aquele orixá, com aquela divindade. Ok, é válido, é verdadeiro, é honesto. Pronto. Não é Ifá, mas é válido. Correto? Como também tem jogo de búzios por intuição, como eu também já expliquei aqui. Entendeu? O que é o jogo de búzios por intuição? Bom, é o que segue a inspiração pessoal. Então, eu vou lá e jogo e pronto. Era aquela queda, eu vi um peixe. Então, eu digo que a pessoa vai viajar pelo mar. Intuição da minha cabeça. Entendeu? Joguei e vi um pássaro. Então, eu digo, olha, você vai viajar voando. Joguei e vi o cifrão. Você vai ganhar um dinheiro. Joguei e achei que ali tinha um coração. Então eu digo, você vai se apaixonar por alguém. Mas intuição. Não tem nada que diga nada. Não tem sistema, não tem regra. As regras são absolutamente pessoais. Caiu três búzios abertos para mim em Yansan. Então para ela é Yansan, para aquela pessoa é Yansan. Entendeu? Bom, está seguindo a intuição dela, tá? É um sistema frágil? Muito frágil. Porque é vamos dizer assim, uma determinação, um decreto daquela pessoa para aquele instrumento.
E ela está usando a visão dela, e ela está usando quem? Quem é que responde aquele jogo para ela? Exu. Sendo que tem que ficar bem claro, Exu é um orixá maravilhoso. Exu, tal como Orumilá, ele consegue e ele tem permissão para estar junto de Deus intimamente, junto de Olodumare, intimamente, coisa que outros orixás não têm. Ele e Orumilá que gozam desta intimidade, deste privilégio. Contudo, por que as pessoas consultam, preferem 1000 vezes consultar Ifá que consultar diretamente Exu? Por quê? Por que Ifá é o orixá do oráculo e não Exu? Porque Ifá é reto, Elá é reto. Elá nunca vai mentir, Ifá nunca vai mentir, Orumilá nunca vai mentir. Orumilá vai falar sempre a verdade. Você queira ouvir ou não queira, você aceite ou não aceite. Ifá eu sou. É que nós os babalaôs, o culto Ifá, sempre dizemos, Ifá quem disse. Você aceita ou não aceita, o problema é seu. E de certo que Ifá o que diz é verdade. Então, hoje você pode contestar, amanhã você não tem como contestar. Vai ser fato para todo mundo, para quem quiser ver. Então não tem erro. Falou sou, Ifá disse. Por isso se consulta Ifá, não tem mentira. Ifá é verdade. Entendeu? O Saturá, como diz o Du, o Saturá. Exu não. Exu conhece, sem sombra de dúvida, conhece tanto quanto Ifá. Mas Exu, você não tem garantia que ele vai te dizer a verdade. Principalmente se Exu quiser brincar com você. Entendeu? Quem não anda reto, então, que não tem garantia mesmo que Exu vai falar a verdade. Quem anda torto, então pode estar preparado que Exu vai mentir e vai brincar com essa pessoa com certeza, que ele tem toda a permissão para fazer isso. Porque a pessoa já não é reta, já é torta. Então como é que ela quer ver um caminho reto? Ela vai ver caminho torto também, Exu vai mentir para ela também. Ela mente, Exu mente também. Ela é desonesta, Exu também é desonesto também. Né? A pessoa é interesseira, Exu também vai ser interesseiro com ela. Exu traz o retorno ali imediatamente, ele tem permissão para isso. Então, jogo por intuição, ele é perigoso, porque quem responde nem é o orixá. Então não é o Oxum que está respondendo, não é Xangô que está respondendo. Por mais que essa pessoa determine, bom, para mim, na minha cabeça, 3 búzios abertos é Yansan, 4 búzios abertos é Xangô, 5 búzios abertos é Oxum. Na cabeça dela, ela decreta ela e o jogo. Correto? Ela tem poder para isso. Sim, pode ter axé para isso, pode ser a pessoa que tenha capacidade para isso. Ela determina lá algum ritual, ela estudou, lê algum livro, algum ritual, tirou para ela, determina isso e joga para as outras pessoas, e pode funcionar. Veja bem, ela está usando a capacidade intuitiva dela e quem está respondendo é Exu. Exu pode responder para ela. Agora, ela não tem garantia nenhuma de que Exu vai dizer a verdade. Esse que é o perigo. Jogo por intuição. Então, Exu pode responder a verdade numa questão, mentir em outra, falar a verdade numa consulta, em outra mentir. Entendeu como é que é? E na mesma consulta falar uma verdade e depois falar outra mentira, e daí por diante. Então não tem garantia, porque nem com Exu. Saiu 3, é Yansan, não é Yansan, é Exu que está respondendo. Saiu 4, Xangô, não é Xangô que está respondendo, é Exu que está respondendo. Todos vai ser Exu. Porque essa pessoa não tem esse contato com o orixá. Por mais que até tenha um orixá que seja, todos nós temos um orixá, nascemos, vamos dizer, com um orixá. A cabeça pertence a um orixá, mas não foi consagrado. Então essa pessoa não tem esse orixá. É importante dizer isso. É como a pessoa pertencer à casa, vamos dizer assim. Ela é da minha casa, mas ela frequenta a minha casa. Ela é uma biã, ela é um simpatizante da minha casa. Ela ainda não foi feita. Então ela pode passar 20 anos, como tem muitas pessoas que passam 20 anos, até 20 anos, 30 anos numa casa, e não foram feitas ainda. O orixá não pediu ainda, não foi feito. Entendeu? O orixá também, e a orixá da casa, ainda não decidiu que era o momento de ser feita aquela pessoa. Entendeu? Então aquela pessoa pertence à casa, pertence, de repente até já está 20 anos naquela casa, quem vai dizer que ela não pertence? Tem familiares feitos naquela casa, a família dela está lá enredada com a casa. Como é que não pertence àquela casa? Pertence àquela casa. Mas ao mesmo tempo ela ainda não é daquela casa. Ainda não foi feita. Ela não pode dizer que essa pessoa é a biã. Ela está nascendo para o culto. Ela é uma simpatizante da casa. Ela é uma amiga da casa, mas ainda não é filha. Entendeu? A mesma coisa é o orixá. Ser feito ou não ser feito. Tá? Ele é um amigo do orixá, ele é um simpatizante do orixá, ele pertence ao orixá, mas ele não é feito. Então ele é filho ainda. Deu para mais ou menos entender isso? O que é? O axé do orixá não corre ali. Entendeu? Efetivamente. Entendeu?
Isso é o que eu digo, de raiz, de origem, de culto, tá? Africano e afro-brasileiro, afro-hispânico, todos descem daí, tá? Pois a gente vai chegar em Umbanda, que é outro sistema, é outra história, entendeu? Que não segue também o Ifá, tá? Como eu estava falando, o jogo de Umbanda, ele segue outro sistema. Ah, Ifá, bom, outro nome, ideia, né? Porque Ifá é o oráculo, vai ser tanto Ifá quanto tarô Ifá, quanto baralho cigana Ifá, como cleromancia, que é jogo de dados, é Ifá, vai ser tanto Ifá quanto esse. Mas não é Ifá, não é o sistema de Ifá, nem passa perto. Tá me entendendo? Mas pode sim, as entidades, espíritos podem responder, estabelecer contatos. Existe contato? Existe. Entendeu? Vamos lá, então tem quem, eu jogo, quem responde é Pai Joaquim de Angola, ok, ele tem contato com esse espírito, ele conhece esse espírito, ele cuida desse espírito vem e fala, encarna na pessoa, incorpora na pessoa, entendeu? Até, às vezes é o próprio espírito que vem, então sim, sem sombra de dúvida, Pai Joaquim responde, não só Exu, mas Pai Joaquim responde, está ali, dentro da ciência que Pai Joaquim tem, que é muito, vamos dizer a verdade, né? É um espírito muito conhecedor, sim, aquele jogo vai responder. É Sete Flash, vai ser Sete Flash que vai responder ao mestre, sem sombra de dúvida. Vai responder. E aí você pode jogar búzios, você pode jogar nozes, você pode jogar sementes, pode jogar grãos, você pode jogar dados, pode jogar um monte de coisa ali dentro. Moedas, que vai funcionar. Vai funcionar mediante conhecimento e a força daquele espírito. Correto? Então tem. Realmente tem alguma coisa. É outro sistema, é outro axé, é outra força, é outra energia, mas funciona. É outro sistema, até porque a Umbanda é um culto, Candomblé é outro culto, religião africana, o Awo é outro culto, o Ifá é outro culto, enfim, são sistemas diferentes, correto? E vai atender aquele sistema ali, correto? Então, né, a César que é de César, a Deus que é de Deus. Ficou definido isso? É muito importante isso, entendeu? Então, quem pode jogar o jogo de búzios, a princípio, é quem é doxo, ou seja, foi feito daquele orixá, de uma casa tradicional e já deu sua obrigação de 7 anos, portanto tem maioridade. Lembre-se que só pode dirigir quem tem a maioridade para dirigir, permissão para dirigir, né? Só vota quem tem maioridade para votar. E a mesma coisa também no culto, nós temos uma menoridade e uma maioridade. A maioridade a partir da obrigação de 7 anos, que seria maturação. Não, bom, nem sempre segue isso, mas deveria ser, né? Maturação mental, emocional, visceral e espiritual. E a obrigação de 7 anos vem justamente para isso, para consagrar e para conceder tudo que falta ali para a pessoa ter essa maioridade. É o fim de tudo? Não é o fim de tudo nem de perto. É o começo de tudo, é o começo da maioridade, do ciclo de maioridade. A partir daí você já pode começar o seu jogo de búzios. Entendeu como é que é? Conta tempo da pessoa para o jogo de búzios? Conta. Mas conta sobretudo o axé e a perícia. Então, é muito importante ficar claro que o tempo para o orixá é diferente. Nem sempre ele é cronológico. Entendeu? O tempo está vinculado ao espaço. Então, tudo depende, para você percorrer aquele espaço indicado, é um circuito de 10 quilômetros. Bom, uma coisa é, você vai a pé, caminhando devagarinho, passinho, e outra você vai correndo. Então, tudo depende da intensidade também que a pessoa segue no culto. Então, a maioridade também tem muito a ver com intensidade. Tem pessoas que dizem, eu estou 60 anos no culto, e não passou mais do que 60 anos sabendo as mesmas cantigas que sabia com 3 anos no culto. Sabendo as mesmas coisas que sabiam quando tinha 5 anos de culto. Continuou fazendo as mesmas coisas, continuou sem aprender mais, se aprofundar mais, sem se dedicar mais. Essa pessoa tem 5 anos no culto. Entendeu? É diferente de uma pessoa que se dedica diariamente, aprendendo, buscando, aprofundando, praticando. E não só praticando a mesma coisa, mas buscando. A questão é buscar. Buscar o orixá, buscar axé, buscar fundamento, buscar origem, buscar, acima de tudo, entendeu? Essa pessoa, quando tiver 60 anos, ela terá realmente 60 anos de orixá, 60 anos de Ifá, porque ela está buscando. Como eu mesmo brinquei hoje no Facebook sobre a questão do aprendizado, segue de novo, você tem que desejar mais essa proximidade com a divindade do que de oxigênio para respirar. Tem que ser uma necessidade diária. A cada minuto você tem que desejar isso e buscar isso. Entendeu como é que é? Então é muito importante isso. Essa pessoa é quem vai estar apta a jogar o jogo de búzios, porque essa pessoa ela vai ter respostas, porque essa pessoa buscou respostas.
entendeu? Essa pessoa buscou luz, então essa pessoa vai ter luz para passar para outra pessoa. Então essa pessoa é quem pode jogar jogo de búzios, tá? Então pré-requisito mínimo, essa pessoa tem que ser feita no orixá e ter maioridade no culto de orixá, ponto, tá? Isso serve para Angola, serve para Quê, serve para Jeje, serve para culto africano, para culto afro-hispânico, afro-brasileiro, para todos, ok? Então vai jogar jogo de búzios mesmo, seja de orixá, seja de Odu, enfim, a sério. A casa de pessoa séria, número 1, perguntar. A pessoa tem ascendência séria, ou seja, tem, né? É uma casa séria, descende de outras casas sérias, vem de gente séria, é uma pessoa séria, tem maioridade no culto, realmente fez. Então, essa pessoa é uma pessoa que tem caráter idôneo, que não adianta nada. A pessoa realmente conversar com o Xangô ser reto nas respostas dele, entendeu como é que é? E a pessoa ser uma pessoa desonesta. Porque você não vai ser a conchinha, não vai ser o búzio que vai falar com você pela boca dele, vai ser a pessoa que vai ser seu intérprete. Então, se essa pessoa mentir, o recado já chegou errado para você, entendeu? Então é muito importante, a pessoa é honesta, é idônea, então é muito importante saber isso. Bom, vamos lá. Temos jogo de búzio por intuição, que eu já expliquei o perigo disso. Mas funciona? Funciona como também tarô, como também baralho cigano, enfim, né? Talvez não tenham a profundidade de conhecimento que também o tarô e o baralho cigano, muitas vezes bem jogado, bem estudado, necessitam, mas é possível, tá? Diferença de jogo de Angola, jogo de quê? Jogo de Angola, jogo de búzio, na cultura angolana ela é jogada na urupema. Urupema, para quem não sabe, é uma peneira. Essa peneira toda preparada, leva os colares dos orixás, leva, né, enfim, as contas dos orixás ali, leva moedas, leva favas, leva urubu, leva muita coisa que vai também do conhecimento da tradição familiar da casa, como também da inspiração, da intuição do próprio Babalorixá, ou Yalorixá, no caso do Tata, né, de Angola. O jogo é diferente, tá? O jogo costuma seguir jogo de barracão, em que cada 4 búzios é um barracão. Então nós temos 4 barracões no jogo. Enfim, aí varia, né, diverge de casa para casa, tradição familiar para tradição familiar. O jogo de Queto, ele é reconhecido que se joga no tarameço, ou seja, joga-se na mesa. Tá? Então a mesa, toalhinha branca, colares de orixás e outras coisas que entram ali de tradição familiar da casa e também de inspiração ou pedido do próprio orixá da pessoa, né? Ou seja, questões pessoais, também envolve a mesa, como também pode entrar favas, pode entrar urubu, bi, moeda, etc. E tem o jogo mais tradicional, que é o jogo do Cauri Milhão, que é feito na esteira ou até mesmo na terra, tá? Que também é comum haver esse jogo, feito na terra ou na esteira, entendeu? Pronto. Alguns desenham com pemba, um círculo para fechar um campo santo, outros jogam na esteira puramente. Uma das pessoas que eu vi que fazia esse jogo nessa minha caminhada, que é bastante conhecido aí no Brasil, era o nosso saudoso irmão do Ogum, que escreveu aquele livro, agora até me fugiu. Pois bem, jogava também na INI. Eu vi ele fazendo isso. Togum, meu querido saudoso irmão Togum, que jogava na INI. Fazia um jogo bem tradicional e tudo mais. Jogo por Odu, que é essa facilitação do Bamboche Biticô, que é tradicional no Brasil, né? E o jogo de Odu, realmente, que segue o sistema de Fá. Também tem quem faça isso. É bastante raro. É difícil você ter a pessoa que tem esse conhecimento, tá? A origem do jogo de búzios, como eu já disse, ela se perde na linhagem do tempo, tá? O jogo de búzios é uma coisa para lá de milenar, entendeu? E foi concedido por Ifá, né, para Oxum. O jogo, a princípio, pertence ao orixá Oxum. Em algumas culturas afro-hispânicas, pertence a Iemanjá, tá? Mas no Brasil e também em África, o jogo é de Oxum, pertence a Oxum. Como esposa de Orumilá, ela recebeu essa dádiva do jogo de búzios, para poder orientar também os seus filhos, orientar os devotos de Orumilá quando Orumilá estivesse em peregrinação. Vamos dizer assim, essa é a origem do Itã, assim, mitológica, vamos dizer, do livro de Fá, em relação a isso. O jogo de búzios de Umbanda, ele segue outro sistema, segue o sistema de Umbanda. E existe também variações, aí existem muitas variações de casa para casa. E ele está vinculado a quê? Vinculado a linhagens angélicas, os
dos orixás, né, de guias, né, angélicos e, sobretudo, aos espíritos. Então, é um jogo que é consagrado ao pai de cabeça daquela pessoa, sendo que o pai de cabeça, geralmente, em Umbanda, é caboclo, ou, vamos dizer, é rompe-mato. Rompe-mato é caboclo. Tá bom? É Ogum, ok, mas é um caboclo na linha de Ogum. Então, é um espírito, não é Ogum. Entendeu? É importante saber isso, saber diferenciar isso. É um guia, é um cacique, ok. É rei, é orixá, ok. Mas não é o orixá Ogum, entendeu? Então, como não é o Xangô, não é pedra preta, ok. Xangô, pedra negra, Xangô das sete pedreiras, ok. Seus sete pedreiras. É caboclo, é cacique, ok. É espírito, não é Xangô. Xangô está em Cossô, aquele é Xangô. Entendeu como é que é? Então, existem variações, como Airá, entendeu? Está em Savé. Entendeu como é que é? Está lá em África, em Savé, que é a terra dele. Xangô em Cossô, Airá em Savé. E assim por diante. Entendeu como é que é? Oxum e Oxobô. Entendeu? Não tem nada a ver com Iara, outra coisa. Isso é outra história. Mas funciona. No culto de Umbanda é Oxum, é Ogum, Iara, tá bem, o seu Iara, ok, mas outro sistema. Então segue outro sistema. Fala dentro daquele espírito, com a força daquele espírito, conhecimento daquele espírito, da linhagem daquele espírito. Entendeu? Pronto. É importante saber diferenciar uma coisa da outra. O jogo de búzios serve para quê? Serve para responder passado, presente, futuro. Conversar com o orixá conhece você, conhece o passado, presente, futuro, o orixá tem evidência. E se for então por linhagem de fato, melhor ainda, ele sabe de onde, quando seu ori foi feito, sua alma, o que foi decidido, o que está escolhido para sua vida, quais são todos os seus caminhos, que pode ser feito para melhorar através de Ebó, através de Adimu. Entendeu? Quais são os seus euós, os tabus que você deve respeitar para que você não destrua você mesmo, não prejudique o seu caminho, não acabe com a sua sorte, entendeu? Sabe até mesmo qual é o orixá melhor para ser feito na sua cabeça. O seu orixá de verdade, aquele que é chamado o seu orixá de verdade, também é Ifá, quem sabe? A divindade que vai te acompanhar, que vai te dar o melhor caminho, que vai ser melhor para você. Ifá sabe. Então tudo isso, sem sombra de dúvida, se for então Ifá, melhor ainda, mas o orixá tem muito conhecimento para falar para você de onde você veio, quem você é, para onde você vai, o que você deve fazer, tudo isso, correto? Então e a outra coisa muito importante que eu vivo dizendo tudo começa numa mesa de jogo. Quando você vai numa casa de santo, sei lá o que você vai imaginar fazer, tudo começa numa mesa de jogo. Entendeu? Você pode ir, assistir lá o xirê, ficar encantado, ou até mesmo bolar. Não, passou mal de maior, bolou no santo. Aí fez até o ato do bolão. Não, aquela história. Mas, a partir dali, o que vai ser feito, se a pessoa realmente é séria, ela não começa partindo, bom, agora vamos lá, vamos fazer isso. Não. Por mais que tenha um método, a questão é jogo de búzios. Vamos perguntar a divindade, vamos perguntar a Ifá, vamos perguntar a divindade. O que é isso? Como é que vai se proceder, enfim, para que tudo seja bem sucedido, entendeu? O Kaurimiri de Logum, inclusive em África, quando a pessoa faz o seu Ibaori, tem o seu orixá, recebe o seu orixá, né? Ele leva para casa, tem uma prática, inclusive, assim, domiciliar, familiar, né? Ele não está vinculado a um templo diretamente, né? Ele recebe o Kaurimiri de Logum para ele perguntar a divindade. Muitas vezes também perguntar seu próprio ori. Até mesmo, se não for para o Kaurimiri de Logum, tem também, de forma mais simples, mas também super eficaz, que é o Obi. Você pergunta tudo. Eu vou procurar emprego naquele lugar. Antes de você procurar emprego naquele lugar, pega o Obi, abre, invoca lá o seu ori e pergunta ao seu Eledá. Devo lá procurar? Vai ser bom para mim procurar? Se o Obi já disser não vai ser bom, nem vai. Já decide outro lugar. Já decide mesmo com o Obi. Então, se for para outro lugar, se for para esse, se for para aquele que o Obi disser é esse aqui que você vai se dar bem, que o seu Eledá disse sim, aí é ali que você vai. É ali que você vai se dar bem. É ali que você vai conseguir. Então, você tem uma ideia que nada se faz sem se consultar o oráculo. Por quê? Porque não se quer errar. Se você quer ficar tentando, qual é o fio que eu puxo para desativar a bomba? Bom, aí você não quer perguntar o manual, o perito, né, para saber, para você não explodir, ou você pode ir puxando o fio que você quiser. Quantas vidas você acha que você tem? Se fugou um gato, você pode ir testando até a 6ª vida, né? A partir da 7ª é melhor você procurar um perito, né? Porque dependendo do número de fios que você tenha que puxar, você não vai ter outra chance.
Entendeu? Agora, se você tem uma vida só, você é aquela que você vai arriscar tudo. Entendeu? Então, a mesma coisa é o jogo de búzios. O jogo de búzios, o obi, o oráculo, ele existe para isso. Para você não ir às cegas. Para você não ir no escuro. Para você não ser cobaia. Entendeu? É o principal. Para você ter uma orientação reta, certa. Você ir na certa. Né? Eu não tenho tempo a perder. Eu não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. É exatamente isso. Então, como o cancioneiro diz, né? Só quero saber o que pode dar certo. Eu não tenho tempo a perder. Isso é questão do oráculo. Entendeu? Você pergunta ao oráculo, porque eu não quero ficar errando. Não quero ficar batendo cabeça, quebrando a cara. Eu quero saber que caminho eu devo seguir. E se o problema está comigo, sou eu que tenho esse problema, está tudo a dar errado porque o meu axé que está ruim, a minha energia que está ruim, entendeu? Eu que tenho uma maldição em relação a isso, um mau karma em relação a isso. Então o que eu posso fazer para me curar disso? Porque isso pro Ifá é doença. Se eu tenho miséria, eu tenho doença. A doença da miséria. Se eu tenho solidão, doença da solidão. Se eu tenho problema de desentendimento amoroso, nada dá certo, tenho problema com isso. Tem doença, isso é doença. Porque a felicidade, a saúde é felicidade. Ou seja, é a lafiá. Então, se é a lafiani, ou seja, você está bem, né? Dani, sim. Então, a pergunta é essa. A láfia está tudo bem. A láfia é saúde, é tudo bem. É tudo conforme a vontade de Deus. A vontade de Deus é que seja tudo maravilhoso. Deus só quer o bem. Deus só quer coisa boa. Então, se não está bem, se não está tudo bem, se não está tudo equilibrado, se não está tudo em harmonia, então não está bem. Então não está saudável. Então não tem saúde. Entendeu? O que é que está sem saúde? É a família, é o casamento, é o dinheiro, é o quê? É o próprio corpo, é a cabeça que não está bem. O que não está bem? E aí você tem que cuidar. É bó. Bó vem de bó, cuidar. Aí você tem que cuidar. Então vamos lá, vamos cuidar. Garganta não está bem? Então vamos lá, vamos procurar um anti-inflamatório, vamos procurar uma forma de curar, vamos dar o caminho para que essa garganta fique ótima. Entendeu? O que não está bem é o pé. O que houve? Estroncou? Então vamos botar o pé no lugar, vamos botar um anti-inflamatório, vamos cuidar disso. Para ficar bem. Isso é que é vamos dizer assim, a função do jogo de búzios. Entendeu? É buscar isso. Correto? Então vamos lá. Estou aqui respondendo as perguntas das pessoas todas. Muita gente aqui perguntando coisas pessoais. Eu vou ver se já faço já a consulta. Já estamos aqui a 58 minutos. Né? Jogo de búzios tem preparação? Tem. Tá? Para começo de conversa, o jogo de búzios mesmo, por isso que eu digo da pessoa que é feita, já começa na feitura. A pessoa já ganha o jogo de búzios dela, já vai dentro do ibá do orixá dela. Então já come, quando o orixá dela nasce na terra, entendeu? O Kaurim de Logum dela, o jogo de búzios dela já está ali. É aquele jogo de búzios que vai no ibá. Vai no ibá, se a pessoa for de Oxum, vai no ibá de Oxum, se for de Oxalá, vai no ibá de Oxalá, se for no ibá de Xangô, vai no ibá de Xangô. É aqueles búzios que vão ali e que comem sempre com o orixá, que estão sempre junto do orixá, entendeu? Então, fazem parte do corpo do orixá, assim como o Iquim, né, o coquinho, né, que foi consagrado, que é o corpo de Urumilá, é o próprio assentamento de Urumilá, é o próprio Urumilá, entendeu como é que é? Aqueles cauris, aqueles búzios, é o orixá, é o corpo do orixá que você está manipulando ali, tá me entendendo? Então, esse é o Kaurim de Logum. Não é um que você compra ali na feira e depois passa um banho de qualquer coisa e está ali jogando. Ele está ali, ele nasceu junto com o orixá, ele se alimenta junto com o orixá, ele conviveu com o orixá, ele é o orixá também. Aqui na terra, ele é o corpo do orixá aqui na terra. Me entendendo? É esses cauris que são consagrados. É com esses que a pessoa vai jogar. Ela está jogando com o corpo do próprio orixá. Então, preste atenção nisso. A importância que é isso. Tá me entendendo? Então tem preparação? Tem uma grande preparação. Leva erva, leva edé, leva tudo que você possa imaginar e mais um pouco ali dentro, que foi tudo que o seu orixá levou também, ele levou ali também, para aquele tempo todo, aquela força toda, aquela energia toda, entendeu? Agora tem muitas preparações de outras linhagens, mas assim, né? Isso é bem mais simples, que as pessoas fazem, que obviamente não tem o mesmo axé. É tudo uma questão do que você está buscando. Então tem quem pegue e dá uma lavadinha com erva de Santa Luzia, com manjericão, com macaçá, com água de canjica, e aí faz ali uma lavadinha, passa ali um azeite, bota um pouquinho de sal, faz um refogado, enfim, né? E aí já está preparado. Tem gente que prepara assim, da maneira mais simples possível, né? E o jogo começa a falar, o orixá pode aceitar, enfim, né?
dentro daquela medida daquilo que foi preparado. É a mesma coisa que você dizer, bom, nós temos um médico que fez toda a faculdade de medicina, que fez especialização, que fez mestrado, que fez não sei o quê, participou de pesquisas de grupos absolutamente renomados, tradicionais, você conhece aquilo tudo, né? Então você tem seguramente aquela pessoa que está preparada para fazer, para cuidar das pessoas, para fazer as mais, vamos dizer assim, as mais sofisticadas cirurgias, e você tem aquele que fez um cursinho ali na esquina, rapidinho, e que está ali, bom, ele diz que consegue. É uma questão de confiança, entendeu? Questão de que você procura. Às vezes você está procurando um resfriado, pô, aquela pessoa ali resolve o assunto para você, está disponível, nada sério. Se você tem uma operação cardíaca a fazer, você vai confiar em quem? Entendeu? Então, toda essa questão de confiança, tá me entendendo? Se você se contenta com pouco, arrisca, ou se você realmente quer alguma coisa mais preparada, tá me entendendo? Essa é a questão do jogo de búzios justamente por aí, entendeu? Então, preparação de jogo de búzios, a preparação é esse tempo todo, por isso que é importante, a pessoa ser feita, a pessoa ter passado esse tempo todo, bababá, se tornar EBAN, porque o jogo de búzios está sendo preparado ali, como eu disse, não é apenas mental. Ela é mental, emocional, visceral e espiritual. O jogo de búzios está sendo preparado, está crescendo junto com o Ibá do Orixá. Está crescendo junto com o Orixá ali para você, que nasceu em você. Está crescendo junto com você. Está me entendendo? Está estabelecendo essa ligação, esse vínculo ali visceral junto consigo. Presta bem atenção nisso. Entendeu? Essa importância toda. E vamos lá então para a questão aqui, né? Tem aqui a minha amiga Gisele novamente aqui, que já está desde o início aqui, pedindo para ver coisas. E que as coisas não dão certo para ela. Vamos lá ver. Vou jogar o carimbo no jogo para você, minha amiga. Você está ainda aí? Espero que seja aí, firme. Ela ficou até quietinha agora. Vamos lá. Obrigado, São. Obrigado a todo mundo que tem participado aqui, né? Que mandou perguntas. Período, vamos ver o que sai aqui. Concentra daí, minha flor. Vou jogar agora para você. Gisele, minha flor, tá aqui rindo, ela tá aqui presente. Minha flor é o seguinte: primeiro jogo que o Duque respondeu aqui pra você foi o Orin Sobê, e ele fala que você está muito ansiosa. Muito ansiosa. Vejo muita ansiedade em você. Você está muito angustiada. Muito cuidado com isso, tá? A teoria está realmente precisando de muita axé. Essa questão, como você mesmo coloca, não é uma questão que começou agora, tá? Você tem coisas desde o seu nascimento que precisam ser feitas, coisas que, vamos dizer assim, o seu Ori não fez ebó, tá? Para isso. Então, por isso que as suas coisas não têm dado certo, não têm dado certo com as pessoas, você tem se desiludido demais. A sua vida está seguindo um curso muito cheio de curvas. Você, nessas curvas, você já se perdeu no seu caminho. É isso que você está se angustiando. Você se sente perdida. Você não está reconhecendo o caminho que você está andando. Essa é a grande questão. Quer dizer, uma das coisas que a gente consulta o jogo de búzios, né, é para a gente saber justamente se nós estamos seguindo o nosso caminho. Porque a nossa alma Ori já determinou o nosso caminho. Já fizemos as nossas escolhas. Entendeu? Mas quando aqui, nosso Ori odeia, a nossa cabeça da terra, nosso Ori Aie, ele faz as suas escolhas, nem sempre corretas, a gente pode se perder desse caminho. Aí começa aquela história, né? Já não reconheço mais o caminho. E já não sei mais por onde andar para poder encontrar o meu caminho. Tá me entendendo? E aí as coisas começam a dar errado. E aí eu começo a saber que não era isso que eu tinha que estar vivendo, não era aqui que eu tinha que estar. Não era isso que eu tinha que estar vivendo. E aí começam todas as questões que eu não sei como resolver o assunto. E é isso que eu vejo aqui, Gisele. Você está perdida porque você errou o caminho. Entendeu? Coisa que já devia ter sido tratada no início, tá? Existe aqui uma Dimu para babá que tem que ser feita e Ori, tá? Oxum também está precisando fazer coisas, tá? Então são coisas que você tem que fazer para você corrigir o seu caminho, você voltar
ao seu caminho, para as coisas voltarem a funcionar para você. Por isso que está dando errado, entendeu? Coisa que já devia, desde o seu nascimento, que já veio um axé faltando e por conta disso você tem errado o caminho, tem se desorientado e as coisas não têm dado certo. Mas neste momento você está muito angustiado. Bom, o que eu posso pedir, por favor, para você fazer? Assim, que eu posso indicar por aqui, né? Porque tem coisas que não dá para fazer. Você tem que ter, normalmente, a questão da permissão, do axé, do conhecimento, né? Do acesso, né? Todo mundo tem acesso a tudo. Então, olha só, faz uns acarás, tá? Sabe fazer acarajé? Bom, espero que saiba. Não saber fazer acarajé, faz acaçar, mais simples, né? Não vai ser a mesma coisa, de certo, mas vai. Acaçar é um coringa, né? Então faz os acaçás com dendê e sal, tá? Oferece 7 acaçás para Exu, 9 acaçás para Yansan, entendeu? E eu quero que você dilua a caçar, desta vez sem dendê e sem sal, tá? Quero que você dilua a caçar em água fresca, tá? E você acrescente aí folha de algodão, tá? Folha de algodão, folha da fortuna, dente de leão, entendeu? E quero que você coloque também o oriri, entendeu? Macera tudo, inclusive com a caçar, entendeu? E imaginei. Mas a caçar você sabe, né? Fazer. Então depois a gente conversa sobre como é que faz a caçar, que é a coisa mais simples do mundo. E aí eu quero que você tome um banho com essa água da cabeça aos pés, ok? Pronto. Os acaçás com dendê, se você não tem Exu, se você não tem assentamento de Yansan, entrega no tempo. Tá? Saúda, entrega lá na intenção, entendeu? E é o mínimo que eu posso passar por aqui. Não é o ideal, não é o correto. É uma gambiarra que eu tô passando aqui para você, para ver se a gente consegue acalmar as coisas. Tá bom? Não dá para tudo, entendeu? Então, se não, procura alguém aí, um sacerdote, uma mulher alorixá, babalorixá. Eu só vou estar atendendo a partir de dezembro. Se for comigo, vai ter que esperar. Para a gente poder jogar e ver, e aí eu poder fazer alguma coisa realmente para você. Ou a pessoa, então, o babalorixá e a alorixá, fazer alguma coisa realmente que deve ser feita. Você precisa fazer uma coisa para babá, muito seriamente, entendeu? Para Ori, muito seriamente, e para Oxum, muito seriamente, tá bom? Aqui tem, olá, gostaria de saber um pouco mais sobre o caminho profissional, emocional, espiritual. Esse aqui é o Frederico, já estava há bastante tempo aqui com a gente também aqui, não é isso? Indicado, pode deixar a Paulinha, vou dar uma olhadinha aqui. Frederico, então, concentra daí, ok? É assim, Frederico, o Trupan sabe falar sobre o seu jogo e fala que você sofreu muitas mazelas agora em termos tanto, obviamente, que vieram das questões espirituais, que afligiram demais a sua vida emocional, sua vida, enfim, vida profissional, foi tudo meio que pelo ralo nesses últimos momentos, entendeu? E você agora está lutando pela sua dignidade, tá? Mas você tem um problema, meu querido, que vem do seu Odu de nascimento, tá? Do seu Odu mesmo. De você aí, do seu nascimento, também como a Gisele, uma coisa que já vem aí desde o seu nascimento,
que traz de tempos em tempos perdas muito graves para você. As coisas de repente vão embora, por mais que você batalhe, por mais que você lute. Olha que você é uma pessoa que tem ambição, que tem vontade de crescer, tudo mais, e tem uma grande pressão para que as coisas cresçam, aconteçam, e de repente tudo dá errado, de uma hora para outra tudo se perde, entendeu? E você está num momento que está bastante aí assustado, está bastante aí desanimado, as coisas não têm dado certo para você neste momento, quer dizer, você está passando por mais um momento daquelas perdas muito grandes. Você, ano que vem, vai ter uma oportunidade de renovar tudo, tá? De crescer, de renovar tudo, de poder voltar a acreditar novamente nas coisas. Enfim, a porta vai se abrir de novo para você. Mas é muito importante, Frederico, que você faça uma Edmu para Xangô, tá? É muito importante. Bom, o ideal seria que você fizesse um amalá com a Cucó de entendeu como é que é? Então, do próprio galo que sacrificasse para Xangô, da maneira correta, obviamente, você fizesse um amalá dele, tá? Na verdade, nem seria o amalá, seria um guibiri, tá? Um biguiri para Xangô, feito do próprio galo, sacrificado para Xangô, para você, tá? Mas eu não sei, enfim, do que você pode fazer aí, tá? Se você puder fazer um amalá, por enfim, vai, né? Você tem que, quem não tem cão, caça com o gato, né? Pede permissão a Xangô, joga o Orobô para ver se ele aceita, e ele aceitando dá uma amalá para ele. Tem uma grande chance do ano que vem já conseguir isso, tá? O ano que vem não vai começar maravilhoso não, tá? Vai começar, vamos dizer assim, o ano que vem para você começa a partir de fevereiro, vamos dizer assim, janeiro ainda as coisas não vão estar a 100% não, entendeu? Como agora também as coisas não estão a 100% para si, tá? As coisas têm estado um pouquinho complicadas para você. Mas dezembro você já vai começar a ter outras ideias. Faz uma coisa. Toma banho de 6 orobôs ralados, ok? Um manjericão roxo, entendeu? E malva, tá? Toma esse banho, cabeça e tudo. E você toma já agora, em novembro mesmo. E já em dezembro, o Xangô vai começar a dar umas indicações para você qual é o caminho. Mas não deixa de fazer esse amalá, ou pelo menos o ajabó para Xangô. Tá bem? As coisas não têm estado nada fáceis para você este ano, e você esteve lutando pela sua dignidade, manter sua cabeça erguida, debaixo de muita pressão. As coisas não foram nada fáceis para você, e sobretudo esse mês de novembro está sendo bastante ingrato. Mas você vai ter uma grande chance de recuperar tudo em 2014. Não jogue essa chance fora, tá bom? Mas convém depois você procurar alguém a sério para corrigir esse problema de nascimento, tá? O problema é o dúnico, de preferência procura um babalaô, entendeu? Ou então alguém que conheça realmente o jogo por Odu, porque isso é uma questão que vem por Odu, é uma questão de destino, tá? Ou seria mais ou menos o que os indianos chamariam de karma, tá? Mas para você mexer nisso tem que ser através de Odu, tá? Xangô é uma divindade que pode socorrer você agora por esse caminho, entendeu? Então, você pode recorrer a ele ainda, mas a questão do que está em você, Xangô também não tem capacidade para isso. Tem que ser realmente através de Odu, através do Ifá. Então, busca alguém aí pronto que possa atender, tá bom, Fred? A Gisele está aqui dizendo ok, diz que aprende. Ok, fique em contato, tá bom? E vai passar a gravação do programa, tá? A Paula vai colocar, tá bom, Gisele? Não se preocupa com isso, não. Meninos, bom, já estamos 1h13 aqui, já muita gente aqui, tem outras pessoas aqui que pediram, mas vai ter que ficar para o próximo programa. Espero que vocês tenham gostado do programa, de busca, tenha, enfim, tirado essas dúvidas de vocês acerca do que é o oráculo de Jogo de Búzios, quem vocês podem procurar, como é que funciona, tá bom? E voltamos no próximo programa, próxima terça-feira, com mais Voz do Oráculo, ok? Até lá! Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia.